Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Tório, eu vou começar falando hoje, aos poucos eu vou passando para as outras pessoas. A gente tem basicamente 4 a 5 grandes assuntos aqui. E a gente fez uma pequena pesquisa antes de começar o webinar, na semana passada, para entender um pouco de nível das pessoas, né, para a gente alinhar um pouquinho a expectativa do que a gente ia falar. E ficou muito evidente a questão do tagueamento. Então, a gente vai começar falando pelo mais importante, que é o tagueamento, que é isso que vocês estão vendo. Na verdade, o tagueamento é muito mais complexo do que isso, mas isso que vocês estão vendo é uma visualização que a gente consegue fazer hoje. Pra vocês terem uma ideia, a gente preferiu colocar, mostrar aqui o tagueamento do próprio webinar. Então, vocês podem ver, por exemplo, que a gente começou lá soltando alguns e-mails de uma base que a gente tem que não está no HubSpot. E aqui a gente vê, olha, quantas pessoas vieram desse primeiro disparo de e-mail, que era o fim do Analytics. Se eu clico aqui, eu venho em pessoas, eu consigo saber automaticamente por este tagueamento, e não necessariamente esse dado passa pelo CRM. Isso é um pouco do que o Bruno vai falar. Não precisa de CRM para você ter essa informação, tá? Vocês vão ver que quem veio da onde, se converteu, se não converteu, olha lá. Ó. Eu tenho o Paulo Ferro Guedes, que converteu às 7 horas, e eu tenho uma pessoa que não converteu, eu tenho outra pessoa que não converteu, mas eu também tenho a Nádia, que foi há um dia atrás, o Bruno Oliveira, que foi um dia atrás, e se eu clico aqui, neste tagamento que a gente faz ele corretinho, eu tenho toda a jornada, por exemplo, do Bruno. Perdão, Bruno, se eu estiver te mostrando, tá? Mas é só de curiosidade, eu sei o scroll que ele fez, da onde ele veio, o que ele fez, se ele clicou no form ou não, se ele clicou no form ou não, ele clicou no formulário, ele ajudou a gente a responder na pesquisa, e a gente consegue todo este tagamento independente do CRM. É lógico, para quem tem CRM é muito mais fácil, o Bruno vai falar, acho que a Gabi também vai falar. Mas independente do CRM, a gente consegue taguear tudo. Tá? Então a gente consegue taguear, por exemplo, quem veio do Slack, a gente consegue taguear quem veio da base do Funilet, a gente consegue, inclusive, taguear quem veio de uma ação de WhatsApp. Então a gente teve WhatsApps diferentes para diferentes grupos, né? Todos eles foram tagueados, e eu consigo saber, inclusive, ó, sei lá, de uma postagem que o Gustavo mandou, não, desculpa, um WhatsApp que o Gustavo mandou, eu consigo ver novamente quem são as pessoas que vieram desta ação, do clique no WhatsApp, que veio para cá. Então, a gente consegue analisar isso tudo, tanto tráfego quanto conversão. Tá? Conversão, neste caso, você vê aqui, tem uma pessoa que veio, mas não converteu, a Luana da Veiga de Almeida, o Felipe da Veiga de Almeida e a Daniela PR Lima também se converter por essa ação especificamente disso. Mesma coisa a gente consegue fazer, por exemplo, quem usa o Sales Navigator lá do LinkedIn com aquele Apollo, né? Então a gente consegue também taguear quantas pessoas vieram de cada um, né? A mesma coisa com campanhas, né? Então eu tenho uma campanha de ads, por exemplo, que a gente fez só de curiosidade, só para mostrar, mas a gente comprou só um termo, de novo, que era Funiletics, e se eu clico aqui, eu também consigo saber que o Anderson, por exemplo, que está aqui, há 4 dias atrás, ele veio de uma ação dessa, ele fez ou não. Isso aqui, repito, não preciso de CRM, não preciso de HubSpot, eu não preciso nada disso. Basta que eu faça a integração do tagueamento e o tagueamento corretinho, que é o que a gente vai tentar mostrar para vocês, tá? Postagem de LinkedIn, postagem de Instagram, base de HubSpot, tudo a gente consegue taguear. E ao final, gente, a gente desenha a régua. É claro que essa régua ainda vai continuar, ela não termina no evento. A gente está aqui com 166 pessoas que vieram até a confirmação, mas 146 que completaram o formulário. Nesse momento a gente tem bastante, 70, 80 pessoas, 78 pessoas, mais um pouquinho, no webinar, mas a gente consegue entender o que está acontecendo, e vai ter uma régua para frente que ainda vai acontecer, que vocês vão ver, né, que vocês vão ser impactados de alguma maneira ainda, tá?
Bom, eu acho que esse é o assunto que chamou mais atenção e por isso, Bruno, eu vou tirar a minha tela e deixo contigo agora para explicar como isso aconteceu. Você consegue, Bruno, explicar isso para a gente? Vamos lá. Deixa eu Bruno? compartilhar minha tela. Tá. Para de compartilhar a sua aí. É uma boa pergunta, Bruno. Ah, que stop share. Ah, sou burro, né? Pra caralho. Pode ir. Beleza, gente. Eu vou compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela já? Tá online já, não é Eu isso? tô. Isso. Beleza. Sim. Já. Então vamos lá. Gente, eu montei no próprio Funalytics, que é a ferramenta que nós estamos apresentando agora, o fluxograma que nós fizemos para poder fazer tanto o traqueamento quanto o tagueamento de todos que estão participando aqui hoje, tá certo? Que basicamente segue uma linha, que é, eu tenho o tráfego tagueado, certo? Que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente vai chegar lá. Ô, Bruno, se você Além quiser disso, se apresentar, eu acho que seria bom, hein? tá bom, então. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou líder de RevOps aqui da For RevOps. E eu sou responsável por fazer muito dessa instalação aqui do Funalytics e em questão das métricas que nós medimos, tá? Então, espero que, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar. E vamos lá, então, para eu poder explicar, tá? Seguinte, nós temos basicamente aqui um fluxo que é o tráfego chegando na landing page, tá? Dessa landing page, os dados são enviados para o Google Tag Manager e para o CRM que você estiver utilizando. E eles vão vir para o Funalytics, certo? Isso aqui é só o exemplo da landing page que nós estamos utilizando para o nosso evento. Aí você pergunta, pode ser utilizado para qualquer site? Sim, pode ser utilizado para qualquer site, pois a nossa base é utilizando o Tag Manager via acessos e o CRM para as conversões que a gente pode chamar de offline, conversões que não ocorrem exatamente no site, como por exemplo, troca de fase de uma pipeline, se alguém deixou de ser um MQL para se tornar um SQL, um cliente para se tornar um subscriber. Então, a gente consegue fazer integrando os dois. E dentro dos dois, nós jogamos tudo no Funalytics, onde eles se encontram, que é o que Tori mostrou para vocês. Aqui é um print do que ele estava mostrando, tá? No entanto, nós precisamos organizar e esquematizar como nós vamos fazer cada uma dessas partes, tá? Uma parte é feita anteriormente, que é a instalação do Funalytics, que nós vamos chegar lá, mas também é preciso pensar em um plano. Qual é esse plano, a princípio, que nós precisamos pensar? É o plano de mensuração, né? Quem já tem familiaridade com o marketing, né? Com certeza já deve ter visto alguma coisa dessa, ou já utiliza isso mesmo sem saber, que é um plano de mensuração. O que é o plano de mensuração? O plano de mensuração vai dizer todas as conversões, microconversões e nanoconversões que você tem interesse em medir, pois a gente sabe que uma das dificuldades, principalmente para quem trabalha com dados, principalmente tem um pessoal que talvez já me conhece por trabalhar com a parte de relatoria, de fazer reports, relatórios, dashboards, sabe que depois de instalado, para a gente começar a pensar no que vai medir, é um pouco mais complicado, pode gerar inconvenientes, pode se perder dados por não medirmos desde o princípio. Então, para isso, é necessário que a gente faça um plano de mensuração. O plano de mensuração, ele vai dizer quais as conversões que mais importam. Essas são as macroconversões. Ou seja, diante de uma landing page, a macroconversão que nós vamos ter é a pessoa deixar o seu contato. Se for uma landing page de coletar contatos. Se for uma landing page de venda de produtos, vai ser a venda de produtos. Então, nós conseguimos, eu vou dar um zoom aqui, nós temos que pensar em cada etapa que nós queremos medir. Para quê? Para quando a gente chegar lá na parte do gerenciador de tags do Google, né, o Google Tag Manager, a gente consiga ajustar tudo isso e também ajustar isso dentro do nosso CRM, tá? Então, aqui vocês podem ver as macroconversões que a gente usa para vários clientes, né, como inscrito incompleto, inscrito completo, inscrito avaliado, matriculado, inscrição cancelada, dentre outros, tá? Para a gente ter certeza que nós vamos ter mapeados tudo isso dentro lá do nosso canvas do Funalytics. Além disso, nós Bruno, é vamos ter... basicamente um funil, né? É basicamente um funil, né? Exato. A gente já pensa em todas as ações que nós queremos medir e que são o resultado para a gente,
que mais para frente talvez a gente use como KPI ou como alguma métrica interessante, tá? Em geral, elas vão ser derivadas das métricas. Só que as métricas elas vão ser divididas aqui entre as macroconversões, que são a de maior valor e que, em geral, vão estar mais próximas de gerar valor financeiro, né, ou revenue. As microconversões, que vão levar às próximas conversões, que a gente vai ter como acesso ao site, como telefonema, como clique no CTA, dentre outras coisas que não necessariamente é uma conversão, mas ajuda a chegar na conversão. E nós temos as nanoconversões também, que nem sempre vão se aplicar, mas a depender do produto, sim, que são as conversões que se tratam de responder uma conversa no WhatsApp, abrir o e-mail, que vão ajudar também a nos guiar para saber o sucesso ou não de determinadas campanhas, né? A gente entende que a gente consegue empurrar o lead de uma nanoconversão para uma microconversão para uma macroconversão. É assim que a gente trabalha, tá? Uma vez determinados isso, a gente precisa criar um esquema, criar um modelo de tagueamento, certo? Talvez vocês não saibam que se chama tagueamento ou utilizem algum outro nome, mas o que é o tagueamento? O tagueamento, eu vou utilizar parâmetros que vão na URL para a gente poder determinar de onde veio aquele acesso, certo? O Google e o Facebook, nas versões de anúncio deles, né, no Facebook Meta Ads e no Google Ads, eles já vão colocar o próprio traqueamento dele, como o Gclead, FBclead, e cada uma das ferramentas vai utilizar o seu próprio ID. Mas é interessante quando você está utilizando ferramentas integradas, que é o nosso caso aqui, que a gente vai ter uma ferramenta de Analytics, com uma ferramenta do Funnelytics, com uma ferramenta, de repente, com Salesforce, com HubSpot, com qualquer outro CRM, da gente ter dentro do endereço todas as informações necessárias que nós precisamos. Porque o Google ele vai ler do Google, o Facebook vai ler do Facebook. Então é interessante que a gente tenha isso, tá? Algumas ferramentas vão colocar isso automaticamente, como é o caso do HubSpot. O HubSpot coloca automaticamente em vários canais, mas também é preciso você criar o seu próprio tagueamento. Então, isso aqui é um modelo que nós fizemos, tá? Então, a gente coloca aqui as mais conhecidas, né, que já são as padronizadas, que são as UTMs, né, ou seja, Campaign, Source, Medium e Term. E aqui a gente já tem, na nossa tabela aqui, já vai ser um zoom aí, Bruno, que não dá para enxergar nada. Tá bom. Agora sim. Aqui eu coloquei nomes em proxy aqui, né, ou seja, nome da campanha, nome da fonte, nome do e-mail, nome do termo. Isso aqui é bem interessante de se pensar como o seu CRM lê isso padronizadamente, tá? Eu já vi muito acontecer de cada um vir e colocar o que quer. A campanha vai ser tal, vai ser o nome. Já vi pessoas que botam como o termo campaign o nome do grupo de anúncios. Outras pessoas botam o nome da campanha. No Source e Medium, às vezes a pessoa bota banner, outra pessoa bota pago, outra pessoa bota paid, outra pessoa bota Google Ads. Então, é interessante padronizar, certo? De acordo com os CRMs que você está utilizando, com as ferramentas que você está utilizando, para a gente saber exatamente do que está falando. E essa é a importância de ter uma tabela dessa única para a sua equipe. Porque através dela, você não vai perder nada. Você não vai perder nada, certo? Só que, a partir do que nós temos essas UTMs aqui, nós não estamos limitados a ela. Claro, elas devem estar preenchidas, pois são assim que as ferramentas como Google Analytics e HubSpot, dentre outras, vão ler essa campanha e transferir para propriedades deles lá. Então vai colocar como grupo de anúncios, grupo de canais, dentre outras coisas, tá? Porém, para o nosso caso, utilizando o Funnelytics, que é a ferramenta que a gente estava utilizando, nós adquirimos o hábito de colocar outros parâmetros, como a gente pode ver aqui, certo? Vou dar um zoom out aqui. Certo? E aí a gente vai ter o link traqueado para colocar lá na campanha. A gente optou por colocar como o nome do e-mail, que foi o que nós estamos mandando aqui, mas isso pode ser o nome da campanha, pode ser o nome do seu WhatsApp, o nome do template que você está utilizando no WhatsApp, para poder fazer esse traqueamento. Aí você pergunta, Bruno, eu preciso colocar todos esses traqueamentos, todos esses parâmetros? Não. Geralmente você vai querer colocar pelo menos o campaign, source, medium e term. Porém, quando você vai adicionando parâmetros, você vai adicionando mais detalhes que você pode puxar. Lá no Funnelytics, para o nosso uso, é mais fácil ter o
e-mail name, que a gente vai saber a partir do e-mail qual e-mail foi da régua que foi disparado e a gente consegue medir a efetividade deles. Ô, Bruno, só um pouquinho, ô, Fábio, por que você não gosta das pessoas? Cara, diz que você não habilitou o chat, Fábio. Ele tá liberado aqui, até a Amanda Vieira mandou uma pergunta que eu ia soltar quando o Bruno Ah, não, terminasse. então tá. Mas o chat ou o que aí? Olha No direito chat, aí, ó, mas continua. Sérgio também soltou outra. Ah, não, então tá. Então continua aí. O Mas eu Bruno posso falou até errado. responder já o que a Amanda falou. A Amanda Aproveita aí, Bruno. falou em pessoas e números, entrada de bot é algo assim, ou apenas quando não converte. Exato. Quando nós não conseguimos coletar os dados de e-mail, que é a nossa chave única dentro do Funalytics, ele vai colocar um número randomizado relacionado à sessão daquele usuário, tá? Então, tanto o usuário, quando ele entra, ele vai ser um código relacionado a ele, e depois, quando ele é convertido, ele vai ter um e-mail e um ID associado a ele. O que acontece é que, depois que nós temos o e-mail, toda a história do contato, quando ele volta no site, nós conseguimos ver o que ele fez, se a gente mandou WhatsApp para eles, se a gente mandou e-mails, tudo isso a gente vai ter a história lá que foi o que o Tório mandou. O caso que não vai ter é quando ele tiver anônimo, que nós não coletamos Mas respondendo a pergunta dela, contato. mas acho que assim, respondendo diretamente a pergunta dela, sim. Ou seja, enquanto ele não converte, ele é Anônimo. A partir do momento que ele converte, ele é anônimo. A partir do que ele converte, ele é um dado, tá? Beleza. Pode continuar, Bruno, perdão, cara. Ok. Uma vez que nós temos tudo isso, que, digamos assim, é uma parte teórica, é a parte de preparar o terreno, nós vamos para a instalação do Funalytics nas tags. Nesse caso aqui, eu vou mostrar como funciona quando a gente está focado em acesso. Quando a gente vai fazer a integração com outros CRMs, aí depende de CRM para CRM, tá? Mas, basicamente, a gente vai pegar o código que nós temos aqui de Analytics ou qualquer integração que nós tenhamos, tá? E nós vamos montar a tag aqui no Google Tag Manager, certo? Então, basicamente, o Tag Manager, que é o padrão de mercado, ele é necessário para a gente poder fazer esse traqueamento, tá? Pelo menos um traqueamento mais avançado. Para a gente fazer um traqueamento básico, se você conseguir instalar a tag do Funalytics no seu site de outra maneira, tudo bem, mas não é o melhor. Por quê? Porque aqui nós conseguimos colocar todos os eventos que nós determinamos que sejam interessantes para o seu traqueamento. Quais os elementos mais interessantes que nós encontramos até agora para o traqueamento? A gente vai pegar os dados do formulário, nós vamos pegar os links que a pessoa clicou, nós vamos pegar o scrolling da pessoa, se ela desceu ou não desceu. Nós podemos pegar se ela está vendo uma versão da página, por exemplo, esse page version, se está fazendo um teste A ou B, a gente consegue pegar, certo? E aqui nós temos o código base do Funalytics, tá? Então, assim, tudo que a gente fez aqui, a gente vai trazer para cá. Então, pode ser clique em link, clique em CTA, clique em botão do WhatsApp, se viu o vídeo do YouTube, quanto tempo passou na página, tudo isso a gente vai conseguir traquear para que nós conseguimos ver qual é a rota mais otimizada de obtenção de contatos e também saber onde nós estamos perdendo esses contatos. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém já... Não, Bruno, na verdade, tudo aquilo que você faz no plano de meta, de goal, você coloca aí, né? Exatamente. Mensuração você coloca aí, né? Exato. Porque, por exemplo, a gente lidou aqui na nosso webinar com uma página de captura, mas eu posso ter uma página de vendas. Então, se você vai fazer um lançamento, tem alguma coisa assim que você precisa da página de vendas, e ele vai para um Qify, Shopify da vida, você consegue traquear o link do CTA. Se você tiver uma página só, por exemplo, que seja uma grande página de vendas, você consegue, através, como é possível dentro do Tag Manager, você consegue mapear por seção. Então, você pode ver qual CTA de qual seção as pessoas estão convertendo. E aí você consegue fazer testes A e B, como eu mostrei lá no Tag Manager, para saber qual é a posição daquele CTA que está convertendo mais, as cores das páginas. Então, tudo isso você consegue ver aqui. Consegue ver, inclusive, os links. Tório não chegou a mostrar lá, mas a gente consegue filtrar por ações. Então, eu posso ver quem clicou no WhatsApp, quem deixou o formulário, e filtrar só as pessoas que fizeram aquilo e quais os caminhos elas fizeram.
Então, assim, isso aqui, para algumas pessoas, sempre imaginaram isso. Qual é o caminho ideal que o meu lead está percorrendo até se tornar um cliente? Aqui a gente consegue trazer o caminho ideal. É como passar no mato, né? Quanto mais pessoas vão passando no mato, vai ficando aquela risca, até a gente ter o caminho ideal, que vai ser a trilha, que, em geral, a gente vai investir mais com comunicação, ou com pop-ups, ou com qualquer coisa assim, para ter a melhor taxa de conversão. Beleza? Isso também serve para avaliar a mídia, né, Bruno? A gente consegue também, da mesma maneira, avaliar a mídia. Né? Exato. Ou outras fontes de tráfego, né? Exato. Como dentro dos parâmetros que nós utilizamos, em geral, o term, vem as keywords, a gente consegue ver até as keywords, por keyword, quem é que está chegando. Se você colocar lá no content, por exemplo, o placement, né? Se você pegar, por exemplo, uma campanha de meta, onde você pode botar no placement, pode botar no UTM Content o placement dele. Se for Instagram Stories, se for Instagram normal, se for Facebook, você também consegue separar nesse grau. Você consegue separar por grupo de anúncio, por anúncio. Desde que você domine a parte do tagueamento, você vai conseguir taguear o que você quiser. O Tório, a pergunta que a Amanda tinha feito, acho legal o Bruno ler a pergunta, porque o pessoal do chat não está conseguindo ler a pergunta que a Amanda fez. Então, o Bruno só respondeu. Ah, puxa vida. Então, tá fala bom, aí, eu vou Bruno, resumir o que a Amanda falou, tá? O que ela perguntou. Quando o Tório clicou em uma dessas pessoas aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer. Deixa eu recarregar. Mas, basicamente, apareceu person e o número. Person, outro número. Parecendo fake do Twitter. Pessoa e númerozinho. E outras aparecia o e-mail. O que ela estava perguntando é se esses números que aparecem são pessoas, são bots, ou é outra coisa, são pessoas não identificadas. E aí a resposta são pessoas, não são bots, porém é quem não está identificado, quem não deixou a chave única que a gente usa, que é a chave de e-mail. Deixa eu ver se ele aparece aqui agora. Como eu estou usando o filtro muito abrangente, ele não está aparecendo. Uma história mostrou da outra vez. Então, basicamente foi isso, tá? Ô, Bruno, existe uma outra pergunta do Leonardo Correia. Leia a pergunta e a resposta. Tá bom. Leonardo Correia. Tá no Q&A, Quer que eu fale? Tá no Q&A. Em vista que estamos filtrando por ações, a melhor forma de enxergar isso é com um funil fechado? O que você quer dizer com um funil fechado? Um funil que você só tem um lado A e sai no lado B? Eu não considero isso. Eu acho que são análises diferentes, tá? Porque quando você tem um funil que está 100% fechado, o que é meio difícil, porque você vai ter que limitar as entradas de pessoas, você acaba se limitando em uma análise. Se na sua análise você tem em mente que eu quero saber exatamente o que aconteceu do ponto A, desse ponto A até o ponto B, aí sim vai fazer sentido um funil fechado. Se você não quer isso, você quer saber mesmo as pessoas que vieram de outras etapas, e aí é interessante saber de onde elas vieram, porque a vantagem do Funalytics você não precisa saber a sua jornada inteira, porque você pode montar junto com ele, aí é melhor um funil aberto mesmo, se é isso que você está falando por funil aberto. Não, era isso mesmo que ele tinha. Ele já disse que sim, tá, Bruno? Você quer continuar, okay, Bruno? Eu terminei minha parte, pode seguir para o próximo aí. Terminou já? Tão rápido assim? Que bom, Bruno. Gente, alguém tem alguma dúvida? Vamos falar um pouco de API de conversão, então, Tório? Pode falar, Gabi, já que você está aí toda animada. Aqui. Deixa eu botar para compartilhar na minha tela aqui um minuto. Gente, só contextualizando, né? Ou seja, a Gabi falar um pouco de API de conversão, é que, na verdade, ela vai explicar um pouco de como é que a gente também consegue pegar esses dados e jogar nas ferramentas de mídia. Tá? Ou seja, tanto nos CRMs, mas principalmente tirar essa informação do CRM e do tagueamento e jogar ela como listas, às vezes, ou não lá nas ferramentas de mídia, tá? Isso independente do cookie, né, Gabi? Isso matando a ideia do cookie. Mas vai lá, Gabi, você explica aí melhor que eu. Vamos lá. Bom, primeiro, prazer falar com todo mundo aqui, né? Meu nome é Gabriela, eu sou líder do Creative Media aqui da ForRevolts. E pegando um pouco do que o Bruno está falando, eu gostaria de voltar um pouco, Tório, falar também, dar uma introdução, um contexto e até um pouco da timeline de como a gente vem
tratando do que são de APIs de conversão, né? Então, a API nada mais é do que a conversa, né, entre um sistema e outro, né, onde a gente tem aí basicamente um sistema enviando dados, atualizando os dados para outro sistema, né? Então, nesse caso, a gente está falando também das APIs de conversões, que são basicamente registrar eventos, né? E o que são eventos? Acho que é importante a gente falar, acho que não sei se todo mundo aqui tem conhecimento do que são eventos, mas os eventos são ações, atividades, né, de um usuário dentro do nosso site, dentro do nosso aplicativo, e essas ações a gente consegue definir quais são essas ações que nós queremos acompanhar. Então, se ele clicou num botão, se ele visualizou uma página, se ele converteu numa matrícula, né, como é o caso agora das APIs de conversões da parte offline, né, do CRM. E dentro do Meta, nós temos as APIs de conversões, é assim que a gente chama lá dentro. Dentro do Google, nós temos as Conversion Tracking, né, e dentro do TikTok, os eventos API. E dentro do LinkedIn, se eu não me engano, também são Conversion Tracking, tá? Então, as APIs de conversão nada mais são do que a gente conseguir uma integração entre os sistemas para rastrear e registrar esses eventos que nós determinamos previamente quais são. E aí, dentro desse contexto, acho importante que vocês entendam que nós temos basicamente 4 momentos dentro da mídia, né? O primeiro momento aconteceu lá em 2012, 2015, né, onde a gente tinha campanhas que eram baseadas em parâmetros de definição de tráfego deles muito manualmente. Então, a gente definia o objetivo, definia para onde essa campanha iria, né, qual era o target dessa campanha, e isso tudo manualmente. Com isso, a gente conseguia ter uma noção do custo por aquisição ou do custo por instalação, se tratasse de um aplicativo, por exemplo. A gente conseguia visualizar esse ciclo de vida dos usuários, né, essas interações, e com isso chegar no LTV, ou seja, no custo total final daquele usuário, quanto que ele ficou para a nossa captação no todo. Isso, captação, porque é o que a ForRevolves é especialista. E aí, se a gente tivesse um custo por aquisição muito mais alto do que o LTV, por exemplo, a gente conseguia mexer nas campanhas de forma muito manual, né? E fazer com que, ou desligar a campanha, ou trocar a campanha, ou mexer no criativo, e as otimizações das campanhas, elas eram feitas de forma muito mais manual. De 2017 para 2021, a gente teve uma quebra disso, né? Então, o processo de aquisição dos usuários de 2017 para 2021, ele passou a ter uma inteligência artificial trabalhando por trás, é o que a gente chama da era das campanhas inteligentes, né? Onde o algoritmo passa a trabalhar para a gente, e não o profissional de marketing ali ativamente subindo campanha e otimizando. Enfim, a gente consegue ter uma melhor entrega de resultados, porque a gente tem uma inteligência artificial por trás de tudo isso, um algoritmo trabalhando para isso. Então, a nossa preocupação como profissional de marketing é basicamente ter uma variação grande, né, que é o start das nossas campanhas, onde a gente tem uma variação maior dos criativos, e essa variação de criativo ela é feita justamente baseado nesses eventos que nós queremos identificar e da quais a gente quer acompanhar. Então, a gente consegue ter uma variação melhor de criativo, a gente sobe essas campanhas, né, entrega essas campanhas para o algoritmo trabalha e otimiza essas campanhas ali dentro, é algo que o profissional ele passa a não ter, né, tantos insights como a gente tinha antigamente, mas a gente entende que a plataforma está trabalhando para entregar um melhor resultado. Com as campanhas no ar, né, os usuários eles passam a ter diversos eventos, então clicam na campanha, visualizam a página, convertem, e esses eventos eles são os dados desse evento são devolvidos para essa caixa preta de algoritmo, onde, mais uma vez, a plataforma otimiza as nossas campanhas de forma muito inteligente, entregando para a gente um melhor resultado. Bom, e aí... Mais ou menos. Ela entregava o que era melhor para ela. Entrega o que é melhor para ela ela e o que entrega também o melhor resultado. Não, melhor resultado para ela. Não necessariamente para a gente, mas continua. Beleza, vamos lá. Então, no rastreamento e algoritmos, o contexto disso tudo os anunciantes hoje eles investem nos canais que trazem mais resultados para eles. Então, quanto mais resultado, e aí, Tório, vai um pouco de contra o que você está falando. Quanto mais resultado a gente tem, o anunciante tem, né, mais investimento se faz dentro da plataforma.
Então, Não, o que que a não. plataforma Agora quer? sim. Ou seja, entre Com as 2017 e campanhas 2019, inteligentes. honestamente, era para ela. Para que ela entregava o melhor resultado para ela. Agora, quando você começa a contextualizar agora, tira um pouco o cookie, realmente é para você, mas continua. Então, com isso, o Meta e o Google, né, criaram essas campanhas inteligentes que agora são baseados em eventos, né, e não só em cliques e impressões, como era antigamente, né? E aí o target dessas campanhas passa a ser severamente influenciado por esses algoritmos fechados. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma campanha que ela está rodando para um aplicativo de jogos, tá? Então, a gente roda tráfego para cá, com o intuito, dentro do aplicativo de jogos, o usuário, ele faz uma compra de 100 moedas, e aí ele devolve para o Facebook, ele envia esse evento de volta para o Facebook, né, com o IDFA aqui dele, com um códigozinho de que aquele usuário completou aquela compra. A mesma coisa acontece para uma campanha, por exemplo, de sapatos, né? Então, quando o usuário clica para adicionar um sapato dentro do carrinho, é gerado um evento, né? Então, esse FBID, que é enviado para o Facebook, também alimenta a plataforma e, com isso, geram comportamentos de compra. Então, o comportamento de adicionou dentro do carrinho, né? O usuário adicionou um sapato dentro do carrinho, ou o usuário que fazem compras dentro do aplicativo de moedas. E com isso geram-se comportamentos, tá? E aí, esses códigos, a gente consegue ter um maior rastreamento das ações dos usuários dentro das plataformas. Bom, e aí aqui a gente tem as campanhas que elas são um exemplo do que a gente tem aqui dentro da Forvox. Essas campanhas nós rodamos esse ano, tá? Então é algo que é novo para a gente mostrar para vocês. Essas campanhas elas são baseadas em eventos, né? A de cima ela está otimizada para visitas do perfil do Instagram, enquanto a de baixo ela está otimizada para engajamento. Então, você tem nitidamente a diferença entre as campanhas. E o que a gente brinca, que a gente fala muito aqui dentro, é que a campanha ela acaba entregando o que você pede. Então, se você pede engajamento, ela vai te trazer engajamento, né? Ela vai te trazer mais visitas ao perfil, se você pedir mais visitas ao perfil, como é que é o caso das campanhas de tráfego. Então, que ela gerou 17 mil visitas ao perfil num custo de 42 centavos, enquanto o engajamento dela foi lá embaixo. Virou 568 engajamentos no custo de R$12. Quando a campanha ela foi otimizada para engajamento, esse número ele inverteu. Então, nós temos aqui mais de 20 mil de engajamentos, né, num custo do engajamento muito baixo, só que as nossas visitas do perfil, elas caíram. Então, foram para 86, um custo de R$18. Agora, é importante entender, gente, que isso só aconteceu, neste caso, porque existiu o tagueamento prévio que foi estabelecido, que gerou uma lista para que dessa lista devolvesse para o funil que a gente criou dentro da plataforma, para que aí a gente conseguisse. Acho que a Gabi vai mostrar isso, né, Gabi? Vou mostrar um pouquinho na frente. Então, mesmo utilizando criativos muito parecidos, né, são resultados totalmente diferentes com base no que a gente está esperando. Então, a campanha, ela de fato entrega o que a gente está pedindo, tá? E aí a gente vem a terceira fase da mídia, e essa terceira fase da mídia, ela veio com o App Tracking Transparency que a Apple lançou, né, aonde ela diz basicamente que o usuário ele pode rejeitar, não querer e não ser mais rastreado, né? Esse aplicativo ele limitou drasticamente a coleta de dados que as ferramentas faziam, e aí ele é feito, inclusive, para que o próprio usuário negue ser rastreado, né? A Apple, enfim, só título de curiosidade, perdeu bilhões e bilhões, né, lançando esse aplicativo do Tracking Transparency, porque realmente gerou um problema para as campanhas, né, para a otimização das nossas campanhas e para a inteligência das campanhas. O Google também não ficou muito atrás, e aí ele acabou soltando em 2020, se eu não me engano, que a era do fim dos cookies, né? Então, agora para 2024, há essa previsão que ainda está sendo bastante estudada. Então, nesse contexto, né, a gente tem essa terceira fase aí, onde a gente tem essa quebra, né, esse impacto da era da privacidade. Então, os eventos que antes os nossos usuários clicavam, onde eles interagiam com a página, onde eles visualizavam a página, onde eles, se a campanha ela fosse toda online, ela convertesse e enviava isso aqui de volta para dentro do nosso CRM, para dentro do nosso sistema. Hoje a gente já não tem isso
100%, né? Então, a caixa preta do nosso algoritmo, ela precisava agora que a gente começasse a ter ideias novas, né? Onde as plataformas precisavam ter novas ideias para começar a alimentar de dados essa caixa preta do algoritmo para que as campanhas não perdessem a inteligência. E aí foi que nasceu as nossas APIs de conversões, né? Diante disso, o Meta lançou recentemente também os eventos de CRM. Então, ele identificou, poxa, se eu consigo fazer se eu consigo fazer com que o CRM converse com a plataforma e continue alimentando com dados, né, as nossas campanhas, e isso melhora o resultado e a entrega, e aí o anunciante ele investe mais, ou seja, mais dinheiro que a plataforma acaba gerando e ganhando, eu também vou abrir uma porta aqui agora para chamar ela de eventos de CRM ou eventos offline, aonde, de forma manual, né, a gente consiga fazer ou via aplicativo, enfim, a gente consiga fazer uma integração entre sistemas e a gente conseguir também ter uma melhor visualização dos nossos eventos offline. Então, quando a gente tem um avanço do lead na pipeline, hoje a gente consegue enviar isso para a plataforma do Meta, e o Google acabou não ficando atrás e lançou também a porta de CRM off dele, e a gente consegue informar para a plataforma agora se aqueles leads que nós estamos gerando, eles são qualificados ou são leads desqualificados. Só completando, tá, Gabi, se me permite, leia esse evento offline, gente, não é outdoor, rádio, nada disso, tá? Pode ser, evento offline é quando está dentro do seu CRM, é enviar para a plataforma a pipeline do seu CRM. Tá? Basicamente é isso, ou seja, algo que acontece fora das ferramentas, ou seja, o cara clicou lá no Lead Ads, ele entrou, saber se ele está correndo dentro da jornada ou do funil ou não, e devolvendo para a ferramenta o tempo inteiro o que está acontecendo com ele, para que ela possa, por exemplo, se tem uma campanha que todo mundo parou em opportunity e não virou um cliente, ela para aquela campanha e concentra naquela que todo mundo virou cliente e não apenas lead ou opportunity ou algumas coisas nesse sentido, tá? Então, evento offline, leia-se dentro da pipeline que tem no CRM, para que você possa devolver para a ferramenta sem a necessidade de cookie, sem a necessidade de evento, tá? Bom, e aí o que aconteceu, né? E aí veio uma novidade muito legal que eu acho que é importante falar aqui para vocês. Antes a gente tinha as campanhas de lead ads dentro do Meta, né? E a gente sabe que campanha de lead ads costuma ser campanhas de grandes gerações de lead, né? Então, o volume das campanhas de lead ads são realmente não tem outra, acho que, campanha que se iguale à campanha de lead ads hoje, né? Então, realmente o volume é bem grande. E aí a novidade é que antigamente a gente tinha uma reclamação muito, né, principalmente dos nossos clientes, falavam muito, poxa, lead ads, ele gera um lead, às vezes, que não é tão qualificado para o meu negócio, né? Como que eu posso qualificar esse lead? E aí acabava que como o comercial ficava na mão do cliente, a gente tinha pouco retorno sobre a qualidade desse lead, né? Agora a gente consegue visualizar isso aqui de uma forma melhor. Então, eu botei até um exemplo aqui para vocês. Essa é uma campanha de lead ads de um cliente nosso, tá? E a gente consegue hoje devolver pelo lead ID que essa campanha entrega para a gente, desses usuários que estão convertendo na nossa campanha, a gente consegue devolver para a plataforma se esses leads estão andando ou não na pipeline, e a gente consegue visualizar isso aqui agora dentro do próprio gerenciador de anúncios. Então, Gabi, mas eu consigo fazer isso sem time de TI, não? Sem time de TI, você consegue fazer. Esse aí consegue? Sem time de TI? Esse aqui você consegue. Esse aqui você consegue. Tá. Inclusive, é só, Gabi, deixa eu ver se... a gente queria aproveitar, tem duas perguntas aqui. Uma é o Márcio. Ele pergunta o seguinte: para uma empresa, é preciso ter aplicado os dois tipos de campanha ou somente um dos dois? Acredito que isso foi a primeira campanha que você mostrou do engajamento, a diferença da campanha do engajamento. Depende do objetivo, né? Penso. Depende do objetivo, exato. Depende do objetivo da campanha, tá? Eu acho que essa... Pode continuar. Não, eu acho que é aqui, né, que ele estava perguntando, né? Mas depende do objetivo da campanha, que vai entregar conforme a gente define com a plataforma. E o Lucas pergunta o seguinte: então agora os leads que eram mais desqualificados no Facebook vão poder melhorar? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então,
hoje a gente consegue melhorar a qualificação desses leads, porque a gente consegue devolver para a plataforma se aquele lead que a gente está gerando, ele faz sentido ou não, se ele é um lead qualificado ou não. E aí a plataforma, entendendo esse dado, ela consegue otimizar as nossas campanhas lá dentro daquela caixinha preta do algoritmo que eu mostrei para vocês. Aqui dentro do gerenciador de um cliente nosso, né, acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, mas eu tenho aqui, né, alguns conjuntos de anúncios, aonde eu tenho aqui, ó, 1.019 cadastros no Facebook, desses, 994 já são um MQL, né, no custo de R$ 22 esse MQL, e eu tenho aqui também 836 SQLs, né? Então aqui eu consigo consigo visualizar melhor essa pipeline já dentro da plataforma, dentro do gerenciador, e aí a gente já consegue ter uma visualização melhor das otimizações que a própria ferramenta está entregando para a gente. E aí sim, respondendo ao Lucas, a gente consegue ter leads mais qualificados dentro das nossas campanhas de lead ads, que era boa parte das reclamações, né? Acho que acredito de todo gestor de tráfego, era como qualificar, né, os leads que são gerados nessas campanhas. Então, essa aqui é uma novidade, tá? É bem legal, isso que eu trouxe para vocês. E aí a gente fala um pouquinho sobre implementação, né? Na nossa visão geral, a implementação ela varia de acordo com o tech stack e a jornada do cliente. Então, os principais métodos que nós temos hoje são, né, implementação por desenvolvedores, né, que ele precisa ter o servidor próprio, ou criar um aplicativo dentro do próprio HubSpot, por exemplo. Ferramentas de integração, então tem o Staples, o Heroes, o Zapier, Make, enfim. Integrações nativas, então Shopify, a HubSpot, Hotmart, WordPress. E o que a gente usa aqui dentro, obviamente, que ela é muito mais fácil, que é a integração com o HubSpot, né, ela é nativa. Para ter essa integração nativa, a gente precisa basicamente de ter, ou o cliente precisa ter o Pro ou o Enterprise do HubSpot, e é uma facilidade de implementação, assim, sem tamanho, a gente leva coisa de 24 horas para ser feito, e o custo zero. Aí tem time de TI aí até essa etapa, Gabi, não? Aqui a gente precisa de time de TI para conseguir fazer essa integração, tá? Tanto aqui dentro, se for da implementação por desenvolvedores, tá? Tá. A gente adota dentro de casa, a gente tem um time, a gente adota dentro de casa, com a questão dos cookies, a gente tem um time de desenvolvedor que ele vai fazendo essas integrações, porque é muito importante para a gente visualizar, não apenas nas plataformas de anúncios, mas também a gente integra com o GA4 partes, né, desse processo, essa questão com as APIs. Então, assim, é muito importante essa integração de API, é muito importante isso funcionar, e talvez você tenha um time de TI ajudando vocês nisso, não gestor de marketing sozinho, departamento de marketing sozinho, tá? É bem complexo algumas coisas, tá? Dentro do HubSpot hoje, Heitor, a gente consegue já, o próprio gestor, ele consegue criar esses eventos e já enviar para a plataforma esses eventos, tá? Ele cria e já consegue fazer essa manutenção. Agora, criar aquela pipeline, acho que é super importante ter esse suporte do time de TI, tá? Hoje, dentro do HubSpot, nós temos 2 tipos de eventos, tá? O evento de envio de formulário, que é esse evento online, tá? E as alterações no fase do ciclo de vida, que são esses eventos de CRM que a gente viu ali atrás. Os 2 podem ser utilizados como meta de uma campanha, não tem problema. E a gente consegue visualizar dentro do HubSpot, deixa eu abrir para vocês, até minha apresentação já acabou, mas eu acho que é importante vocês verem aqui dentro. Então, quando a gente acessa aqui Marketing, Anúncios, cai nessa tela aqui, tá? A gente vem aqui em Criar, Evento. E aqui, Tório, as pessoas conseguem fazer a criação dos seus eventos e identificar dentro dos gerenciadores deles quais são, tá? Nesse caso aqui, vamos fazer a criação de um evento de Facebook. A gente seleciona aqui a conta de anúncio. A alteração da fase do ciclo de vida é o disparador de evento que eu vou criar aqui junto com vocês. Eu já criei toda a pipeline, então por isso que ela está aqui, não tem como clicar em todas, mas deixei de opportunity para criarmos juntos, tá? E aqui, você basicamente escolhe as pessoas que você quer que entrem dentro desse disparador, né? Que sejam enviados para a plataforma. Nesse caso, a gente vai escolher todos os contatos. E aqui a gente cria o evento. Então, é muito facinho de ser criado. Ô, Bruno, mas é a mesma facilidade para quem...
Para quem não tem HubSpot, Bruno, faz isso aonde? No Tag Manager. Não exatamente, porque o Tag Manager Não? ainda é conversão online. É o Tag Manager associado a outras ferramentas, né? Ah, entendi. Entendi. Não, então tá. Ferramentas de Aí tem que servidor, fazer no caso. API, né? Aí não tem jeito. Aí tem que fazer por um servidor, por state, por O servidor. algum tipo de coisa assim. Por isso que o HubSpot Tá ele é aí, muito fácil, Tório, de ser utilizado, porque a gente consegue melhor que fazer ser vendedor de essa criação HubSpot, dos a eventos. gente já sabe. A gente já sabe disso. Deixa eu vender. Deixa pro Gustavo vender. Mas é isso. Não, mas Nem eu tenho HubSpot não tá nem essa patrocinando a facilidade. gente, ó. Né? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas, O Gabi, muito mas obrigado. é Gente, isso. se alguém tiver alguma dúvida, vai falando, vai perguntando. E eu quero lembrar Deixa eu vocês só que a mostrar uma primeira. coisa, Claro. Tório. Peraí, deixa eu só mostrar uma coisa aqui dentro para você. Olha só. É importante a gente Para mim, não, mostrar, para as tá? pessoas. Exato, dentro aqui do nosso relatório, a criação desses eventos. Então, a gente está aqui dentro de um dos nossos clientes, né, do gerenciador de um dos nossos clientes, onde a gente tem o volume desses eventos carregados e também de cadastro bruto do dia. Então, ele mostra aqui para a gente que no dia 11/6, por exemplo, foram carregados 505 eventos e 84 cadastros únicos. Então, quando a gente tem essa integração e esses eventos criados de uma forma muito certinha, a gente consegue visualizar isso aqui dentro da própria plataforma, tá? Aqui também, quando a gente desenha o funil dentro do próprio gerenciador, a gente consegue ter essa visão das conversões, né? Do que ele devolve para o gerenciador que tem dentro do CRM, enfim, que tem dentro do HubSpot. Muito legal, né? Perfeito. Muito bem, Acho que é muito isso. obrigado. Do nosso lado, do meu lado é isso. Obrigada. Ô, gente, eu lembro, não sei se vocês lembram, mas se alguém tiver dúvida, vai perguntando, é evidente, pode perguntar depois. Ô, Bruno, você tá preto e branco, é isso mesmo? Parece que tá Não, tô preto e colorido. branco. Tô Eu colorido. tô achando que tá preto e branco. Mas olha só, gente, a primeira chamada que a gente teve no evento foi do fim do Analytics, como a gente conhece. Né? Então, o Analytics ele encerra daqui a 6 dias. Como a gente conhece, ele já migrou automaticamente muita gente para o GA4, mas com todas as limitações que o GA4 está nos entregando, limitações tanto de visualização, quanto de eventos, quanto de tudo. E eu não sei se vocês sabem, mas o Gustavo vai contar para vocês que é possível salvar alguns dados do nosso antigo Analytics, né, para você ter guardado, porque você vai perder tudo aquilo que está lá. Toda aquela leitura que a gente tem, às vezes, nós temos um cliente de 20 anos, temos um cliente de 11 anos na casa, tem 11 anos de leitura. Então, a nossa preocupação era perder 11 anos de leitura, até para poder comparar as coisas. E então, o Gustavo vai mostrar para vocês como a gente pode salvar parte disso, né, Gustavo? É isso aí. Gente, primeiro, boa tarde, né? Para quem chegou depois aí que a gente iniciou. Obrigado, a gente tem visto muita gente conhecida aqui, tem visto até uns parceiros aí, pessoal da Hook Digital, né? Lá, parceiro do HubSpot, está prestigiando a gente. Tem o pessoal da Oslo Digital também, né? É legal a gente ver gente de mercado prestigiando o evento da gente e trocando com a gente aqui, né? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver, a hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisam aí, tá? É isso, né? Teoricamente acabou a festa, mas a gente tem Já oportunidade está aí visualizando, tá, Gustavo? Tá bom. A gente tem oportunidade de baixar os dados, né? De exportar os dados que a gente tem armazenado na nossa conta do Analytics até agora para alguma base de dados que a gente queira, caso a gente queira trabalhar isso mais para frente ou queira comparar com o histórico que a gente tem, né? Porque eu acho que o princípio do nosso trabalho de RevOps, igual o Bruno falou, é basear as decisões que a gente vai tomar no histórico de dados que a gente tem. Então, é super importante a gente poder salvar isso. E aí, o Google disponibilizou para a gente algumas formas, né? Então, você tem desde, se a gente quiser extrair os dados, o, toda a base de dados que a gente tem, ou grande parte da base de dados que a gente tem, a melhor solução é a gente fazer isso via API, né? A gente pode usar
via a própria API do Google, né? Então ele dá um caminho aqui. Acho que a gente vai compartilhar essa apresentação depois com quem quiser. Então tem um passo a passo aqui que você tem que configurar um projeto lá no Google Cloud, criar um projeto novo, habilitar o Google Analytics, reporte API para poder puxar isso, e aí precisa de ter alguém de tecnologia, de TI, para poder fazer, que entenda, por exemplo, de Python, para integrar essas duas APIs e aí puxar para a É, base de dados que vocês quiserem. Tá? só explicando, né, gente, a necessidade do Python é porque é o seguinte, quando como é muito dado, o Google não está exportando tudo de uma vez, ele está exportando por partes. Então, na Isso. verdade, Tem até usa-se um o código Python aqui, ó. basicamente só para somar as partes, tá? Mas você Isso. Tem precisa um de alguém de código TI para aqui. fazer isso, não dá para fazer na mão, tá? Porque Isso. é uma quantidade, vai no BigQuery, é uma quantidade muito grande, e é evidente que nesse momento o Google vende para você a nuvem dele, o BigQuery dele. Pode continuar, Gustavo. E a outra solução é usar o Google BigQuery, que essa aí é usar a solução do Google de exportação de dados, né? Então, é a segunda forma. E para isso, no caso, para quem já usa o Analytics 360, ele já puxa isso automaticamente, tá? Tem algumas ferramentas de terceiros, aqui estamos na Supermetrics, eles têm Analytics Canvas, aí tem os preços, pacotes e as formas de extração dessas plataformas, tá? E tem como a gente exportar algum manual alguns relatórios de forma manual, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ele é mais simples de fazer, mas ele é mais limitado, assim. A gente, pela experiência que a gente tem, você só consegue selecionar até no máximo 10 variáveis. Mais do que isso, não vai funcionar aqui. Mas se tiver algum reporte padrão, algo que vocês já tenham e que queiram trazer sem precisar de profissional de TI, sem precisar de alguma dessa outra ferramenta, o caminho que a gente tem é esse aqui, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tô compartilhando minha tela, assim, é muito simples, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma planilha aqui no Google Spreadsheet, vou abrir uma do zero, tá? É, é importante a gente ter a extensão instalada aqui no Google Chrome. Então, para quem não tem, é só vir aqui em Add-ons, procurar aqui a extensão do Google Analytics, tá? Então, não tem muito segredo. No meu caso já está instalado, quem não tiver é só clicar aqui e fazer a instalação. E aí depois você vai entrar aqui em extensão e vai procurar, vai aparecer aqui Google Analytics. Aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar um relatório, né? Qual relatório a gente quer criar? Então ele vai abrir aqui uma caixa de seleção, onde a gente tem que nomear ele, né? Então estou nomeando aqui, selecionar a conta. Tem que ter a conta Analytics integrada ao seu Google Spreadsheet, a minha já está, as contas que eu tenho acesso, né? E aí, aqui a gente tem que escolher as métricas, né? Quais métricas a gente vai escolher? Então, quais que já existem nos reportes que vocês usam? Então, eu vou selecionar as três aqui, só de demonstração. Então, aqui, ó, users, vou colocar session duration, por exemplo, bounce, tá? Em dimensões, a gente vai aqui, vou selecionar source media e date, por exemplo. Falando igual Tória, não sei falar mais brasileiro. É a hora que mistura. Segmentos, a gente escolhe algum aqui, ó, tráfego orgânico. E aí eu crio o report, tá? Então, a hora que eu crio o report, eu tenho que definir desde quando eu quero puxar essas informações. Então, no nosso caso aqui, eu vou usar 1/1 de 2015, tá? E eu posso selecionar também qual o limite de dados, né? Eu vou colocar aqui 1 milhão, tá? Então, a hora que eu faço essa seleção, eu volto aqui
Pensions, vou em Google Analytics e eu vou rodar o report. Tá? Então, ele vai rodar o report. Eu coloquei 1 milhão ali, né? Aí. Tá aqui o report que eu salvei. Então, a gente pode, se não tiver acesso à API, se não tiver como contratar aquelas ferramentas, a gente pode criar esses reports aqui manualmente, criar os reports que vocês quiserem, sabendo que a gente pode escolher no máximo 10 variáveis, senão ele não vai rodar por aqui, tá? Então, é isso. Muito Espero bem. que tenha 10 ajudado variáveis vocês. e 100 mil linhas lá, viu, Gustavo? Por isso que você pode dividir em datas, entre outras coisas, tá? Por um limite do Tá próprio bom. Google Sheets. Tá Ô, bom. Bruno, tem um assunto que a gente. Obrigado, Gustavo. Tem um assunto que a gente discutiu, nós não falamos até agora. O que, afinal de contas, é taxonomia? Taxonomia é o que a gente estava falando lá no princípio do tagamento, que é você definir uma regra para os nomes dos seus assets. Então, quando a gente Mostre coloca um lá. exemplo, Bruno. Vou mostrar um exemplo. Você pode continuar falando, tá? Tá, estão vendo minha tela? Estão vendo? A taxonomia vai definir como você vai colocar o seu tagueamento e como você vai colocar os nomes dos seus assets, certo? Então, por exemplo, dentro da nossa taxonomia, a gente coloca o cliente, ou seja, o agente, o evento e o e-mail. Quando a gente vai falar de e-mail. Quando a gente vai colocar Slack, a gente também utiliza o Slack, Webinar, Apollo, a gente vai colocar isso. A taxonomia é a regra que a gente vai utilizar. A mídia também utiliza a taxonomia. A taxonomia da mídia vai ser qual vai ser o cliente, por exemplo, cliente, unidade, plataforma, tipo de campanha ou público. E aí dentro dos grupos você vai ter esse tipo de público. A taxonomia você pode estender também para as suas UTMs e para os seus parâmetros. No nosso caso aqui, o parâmetro de e-mail, a gente vai ter a taxonomia do e-mail como esse e-mail name, que vai ser o nome do e-mail, só que no formato substituindo os espaços em branco por o símbolo de mais, né? O símbolo de adição, para ele poder ficar como um espaço em branco. A taxonomia vai dizer também como a gente vai como a gente vai encontrar cada um dos nossos assets. Então, como vão ser as landing pages, como vão ser as postagens de rede social, como vão ser a ordem das coisas, se vai ser o e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, ou se a gente vai determinar como e-mail da rota A, A1, A2, A3, A4, da rota B, B1, B2, B3, B4, ou e-mails, por exemplo, por etapas do pipeline. Então, eu posso ter etapas de, vamos botar o caso básico que a gente tem muito, que é de lead, inscrito, aliás, inscrito completo, matriculado. A gente pode ter lá inscrito incompleto, 1, 2, 3, 4, inscrito completo, 1, 2, 3, 4. Então, a taxonomia é a regra que nós vamos definir o nome dos nossos assets, né, dos nossos ativos. Basicamente é isso. Ficou claro? Ficou, para mim ficou. Não sei para quem está participando, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, tá? Gente, só voltando à apresentação original, primeiro que eu tinha mostrado, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu não sei se está claro para todo mundo, mas é o que eu mostrando. Gente, as cores aqui, elas significam a quantidade de pessoas, aqui no caso é tráfego, tá? Neste momento, tá? Então é lógico que as linhas verdes são as que têm mais tráfego, à medida que vai aproximando do vermelho é a que tem o menor tráfego. Tá? Então, até isso a gente facilita um pouco a visualização. Tá? Eu estou esperando, pedindo para carregar um aqui, para vocês terem uma noção, mas está carregando ainda, na hora que tiver carregado eu volto aqui, um completo funil inteiro, até a conversão final, ou seja, que tenha muitas etapas, que tenha etapa dentro do HubSpot, que tenha um pipeline que mede cada uma das ações. Tá? Isso também a gente consegue medir, igual o Bruno falou. A gente não quis mostrar de cliente por delicadeza, mas alguns dados a gente não vê problema, que foi do intake passado, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Até uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, Todd, que é medição de outras formas de acelerar o seu lead. No caso, às vezes mensagem de WhatsApp, template de WhatsApp, a gente consegue medir etapa a etapa. Então, os templates que são das etapas de
lead para MQL, a gente consegue medir de MQL para SQL, SQL para SAL, para Customer, Subscriber, a gente consegue medir um por um, desde que a gente classifica tudo isso lá no plano de mensuração, que eu falei no início. Isso, tem que estar muito claro desde o início, o plano de mensuração, para a gente saber se está funcionando ou não, né? Eu queria também lembrar que é uma forma também da gente poder melhorar nossas páginas, né? Quando você vê o tráfego de uma página se perdendo, a gente consegue otimizar uma página, né, Tony? Sim. Né? A gente consegue entender se precisa. A gente consegue entender hoje também uma coisa que é muito bacana, aonde a gente está perdendo. Né? Se a gente coloca lá, é como um pipe mesmo, é como se fosse um encanamento. Né? Ou seja, aonde a água está vazando, aonde que ela não está correndo, aonde que está ali perdendo, e que tipo de ação que eu posso fazer para quem é esse que está perdendo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque carregou, demora um pouquinho para carregar, né, gente? Porque é muito dado, mas olha só para vocês verem. Você vê, eu tenho fontes, ou seja, de que se veio de Google, se veio de orgânico, se veio de Google Ads, se veio de Instagram, da onde que veio. Todos esses foram para a página principal, da página principal foram para páginas secundárias, todas elas com modelo de conversão. Converteu, está aqui, continua a linha reta, campanhas de remarketing para alimentar aquele que não converteu, e aí vem etapa por etapa. E aqui eu tenho uma medição, por exemplo, a gente consegue fazer isso, eu consigo medir, olha, inscrição iniciada para inscrito. Ele abandonou nesse pedaço aqui, eu tinha 13 mil pessoas que foram para cá, mas dos 13 mil, nem todos fizeram. O primeiro que eu faço é mandar um WhatsApp. Do WhatsApp que eu mandei para 262 pessoas, 218 clicaram e andaram para frente. Mas, depois de um dia, eu mandei um e-mail. E este e-mail, mais 137 pessoas andaram. E para cada etapa dessa, eu consigo medir, inclusive com ligação. A gente consegue traquear tudo para saber se o lead ou aquele que foi está andando no funil de compra, está andando na régua de conversão, para que ele possa fazer isso, a régua está sendo eficiente ou não. Porque se eu tiver aqui um e-mail que não está me entregando nada, por exemplo, olha esse e-mail aqui, 8 pessoas. Sacou? Então, puxa, talvez a gente tenha que mexer nele um pouquinho. Né? Perdão, gente, isso é reprovado. Deixa reprovado para lá mesmo. Reprovado tem ficar para trás mesmo. Né? Mas aqui, o e-mail de 17, 12, né? Então a gente vai conseguindo medir isso tudo até o processo final de compra, que é quando chega aqui, que é o e-mail final de agradecimento, tá? O melhor de conseguir visualizar essa jornada toda, né, Tório? De visualizar essa jornada toda é conseguir, inclusive, ver as pessoas lá dentro, né? Então, na hora que você abriu ali, aquilo ali é muito... Cada bolinha daquela é uma pessoa, se eu clicar, eu vejo quem passou, em que momento que passou em cada ponto. Ô, Fábio, eu tô por ti, cara. A gente, se tiver dúvidas, eu não sei. Se não tiver dúvidas também, a gente libera as pessoas. Acho que não ficou nenhum assunto pendente. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Lembrando que... Se não tiver também, se tiver depois, manda depois. A gente vai mandar, gente, a gente deve processar amanhã a gravação dele, a gente vai mandar amanhã para vocês a gravação completa, tá? Ela vai estar numa página nossa. E lá nessa página, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa e quiser falar com a gente, entre em contato. É isso. Acho que é isso, então. Show. Então, famoso passar bem. Valeu, obrigada, gente. Valeu, gente. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau, valeu. Obrigado, tchau.